Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou o Gustavo. Oi, eu sou a Ana. A Ana hoje é a nossa convidada do dia, mas antes a gente vai dar os nossos recadinhos. Bom, pessoal, a gente tem alguns recadinhos aí para dar. O primeiro deles é, a gente tá com uma hashtag chamada Pergunta pro Pizza. A ideia é que vocês mandem perguntas pra gente. A gente quer fazer um episódio só de perguntas e respostas. Pode ser técnico, pode ser não técnico. A gente tá aí pra responder. Também agradecer e dizer que a gente tá com 102 inscritos no YouTube. Muito obrigada aí a todo mundo que curtiu. Agora a gente tem o link bonitinho, né? YouTube/Pizza de Dados. A gente tem 3 pessoas para agradecer: o Kevin Breaker, o Rodrigo Medeiros e o Eu Amo Podcast, que todos eles indicaram o Pizza de Dados em algum momento. Então, muito obrigada aí pelo pessoal que tá indicando o podcast como um dos podcasts brasileiros de tecnologia para ser seguido. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de ter o nosso trabalho reconhecido. Também falar que, para quem pergunta pra gente sobre dados, onde a gente pode pegar dados para poder fazer análises, tem uma API chamada swap.co, que tem todos os dados de planetas, de espécies, de tudo da vida do Star Wars. Então, quem precisar de uma API para testar, para treinar ou para fazer análises, essa é uma API bem completinha. A gente vai deixar todos esses links, tanto para as indicações quanto para as indicações que a gente dá aqui no nosso site. Também falar que a Carol, ela sugeriu um site chamado openneuro.org, que contém dados sobre neurologia, dados de imagem neural. É uma dica bem legal, Carol Dantas aí, que está ajudando a gente um monte. E também agradecer a Carol Dantas, que fez uma resenha sobre o nosso primeiro episódio, contando um pouco sobre como foi o primeiro episódio, quais foram os temas que a gente tratou e dando um pouquinho da opinião dela sobre como foi o podcast. A gente também está deixando o link aqui no nosso site, caso você tenha interesse de ver. Todos os links e todos os temas que a gente fala ao longo do episódio estão disponíveis no www.pizzadedados.com. E é isso aí. Valeu, pessoal. Bom, Ana, bem-vinda. A gente está muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Conta um pouquinho obrigada por ter participado. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes quem você é, o que você faz e, claro, a sua pizza favorita. Eu faço um pouquinho de muitas coisas, mas para quem não me conhece, eu sou Ana Schwendler. Eu faço parte da Operação Serenato de Amor quase desde o início, bem desde o início. O que mais? Eu adoro participar de Rails Girls and Jungle Girls, e especialmente agora. Em junho vai ser meu primeiro Jungle Girls aqui. Atualmente, eu estou morando em Berlim, na Alemanha, e estou trabalhando como software developer para Mail Butler. Mas isso não me deixa de fazer todas as outras coisas que eu amo fazer em volta. Então, é isso aí, a gente se divide como dá. A gente pega aí os feriados e faz como dá. A minha pizza favorita é a Capricciosa, delícia da vida. Ela é, assim, tipo, presunto, queijo... Não é mozzarella, é mozzarella de búfala. Azeitona, mas não muito. Tipo, é um mix de várias coisas, assim, tipo... Mas ela é muito delícia pelo conjunto todo, assim. Acho muito delícia. Bom, a gente trouxe a Ana para falar sobre chatbots, porque a Ana está construindo um chatbot, não é isso, Ana? Pois é, eu tô trabalhando aí com a equipe do Aos Fatos, foi um convite bem inusitado em novembro do ano passado, mas eu vou contar um pouquinho melhor, não sei se eu conto agora, se eu conto depois, mas é isso aí, estou trabalhando em um projeto de chatbot. Quer dizer, eu acho que eu deveria estar fazendo bastante mais, mas, né, a gente faz como dá. Então, a Fátima é um projeto do Aos Fatos, para quem não conhece, eles fazem checagem de dados, e basicamente o que rola é que eles fizeram um acordo com o Facebook para nas eleições desse ano, poder fazer checagem de dados e ter uma robô, a Fátima, que é a abreviação de Fact Checker, ou Fact Machine, Fátima. Eles fizeram esse acordo com o Facebook para cobrir as eleições desse ano. Isso é o que aconteceu. Então, em novembro do ano passado, eu fui pro Coda BR, não sei se vocês todos conhecem, a escola de dados, que faz o Coda BR uma vez por ano. Já fica aí o jabazinho para a escola de dados, vai ter esse ano de novo. É muito legal participar do evento, foi muito legal no passado. E depois disso, o Rômulo Colopai, não sei como é que se fala direito o sobrenome dele, porque eu nunca perguntei, mas ele é muito conhecido, todo mundo deve conhecer ele aqui. Ele me convidou para fazer a parte de processamento de linguagem da Fátima. O Aos Fatos é um projeto de jornalismo de checagem de fatos.
Então, eles fazem checagem de notícias para saber se elas são notícias falsas, com dados falsos ou não. Então, tu pode chegar e enviar qualquer tipo de notícia que eles fazem a checagem de uma ponta a outra e depois publicam artigos sobre o que eles checam. E uma coisa interessante deles é que quando sai uma notícia que é, tipo, considerada bem importante, eles fazem, tipo, um super madrugadão e fazem toda uma checagem de dados, assim, tipo, o mais rápido que der. Assim. Eu admiro muito as pessoas que trabalham lá. A coordenadora do time é a Taina Long. Ela é uma pessoa muito legal, tipo, eu aconselho que todos conversem com ela é muito legal. E ela que coordena o time, pelo que eu entendi. Daí tem o Rômulo, que faz toda a parte de tecnologia e tal. E é isto. Tá, então a Fátima, a ideia é que ela seja um chatbot que as pessoas vão... interagem, mas assim, elas mandam a notícia ou elas tentam perguntar alguma notícia que elas viram? Como é que funciona, assim? Ambos. Tu pode mandar perguntando qualquer tipo de fato que tu quer checar sobre as eleições, ou tu pode enviar links também, que se tá, por exemplo, se uma coisa que a gente colocou, que eu posso explicar com mais calma como a gente fez essa estrutura, é que se tu mandar um link, se ele for de uma fonte confiável, a gente já consegue dar uma guia, um guia pra pessoa que tá conversando com a Fátima, né? Ela vai ser um robô para Messenger, para Telegram e mais alguma coisa que eu não me lembro o que é. E ela usa o Bottery, do Marco Ruggetti, que é bem legal. O que a gente tem usado para ela é uma estratégia voltada mesmo para aprendizado e tal. A gente tem uma coisa que a Thay também coordenou pra gente, que foi muito maneiro. Ela fez, tipo, toda uma base de conversação que a Fátima usa como base, e lá tem vários, tipo, links que são de fontes possivelmente confiáveis, links que talvez sejam bons para as pessoas lerem, assuntos. Então a gente dividiu em várias branches e a gente vai vendo quais são as melhores respostas, vai vendo qual é a probabilidade de... Isso é como se fosse o workflow dela. Isso, exatamente. A gente fez toda voltada para conversas mesmo. A gente fez toda a base dela em Python, toda essa parte de comunicação, e depois o Rômulo fez boa parte, eu só fiquei mais ajudando nessa parte de NLP. Então... Mas, assim, o que a gente tem conversado é fazer ela toda mais voltada, assim, para treino de aprendizado de conversa, aprendizado de respostas, o que é melhor, o que não é. E é isso aí. Como funciona essa questão de autoaprendizagem, né? Tipo, eu não sei, eu particularmente não consigo nem imaginar como isso funciona. Então, a gente tem uma base de conversa, e aí a autoaprendizagem do chatbot, ela pode ser feita de várias formas diferentes. O que eu tenho usado, a que eu sempre tendo a usar, é a porcentagem de precisão de resposta, que é calculada de várias formas diferentes, mas a que a gente usa é, por exemplo, uma pessoa faz uma pergunta e baseada na nossa base de conversa, que pode ter aprendido ou não com as conversas anteriores, ela vê qual é a resposta que dá mais match, tem uma porcentagem maior de match com a pergunta. Então, ou com a conversa que está acontecendo. E isso é aquela parte de processamento de linguagem natural, né? Entender o que o humano está falando. Exato. E colocar na máquina o entendimento disso, né? Como que fica esse processo, né? Eu sei que vocês usam, tipo, o Bottery, que é um framework para desenvolvimento de bots para fazer a Fátima. E como é que funciona você colocar o processamento de linguagem natural por trás disso? Como é que isso daí? Vocês usam NLTK ou alguma coisa do tipo diferente, sei lá? Então, existe um projeto maravilhoso que eu tenho usado desde o início, desde que quando eu me interessei por NLP, é um projeto que eu quero contribuir nos próximos tempos, que é o Chatterbot. Ele é do Gunter Cox, eu vou deixar o link para quem quiser dar uma olhada depois. Ele tem toda uma base de treinamento que é facilmente extensível. Então, tu pode começar a treinar com os algoritmos que ele tem. Tu pode ver por frequência de palavras, tu pode criar o teu próprio método de avaliação e tal. O que a gente usa, assim, por exemplo, tem um que lê os links, tem um algoritmo que faz essa primeira análise, aí já manda um tipo de resposta, e daí já dá um tipo de porcentagem de acurácia e tal. Então, é mais ou menos isso que a gente usa. A gente usa esse Chatter nessa parte de processamento, porque ele é bem estruturado já, e ele já tinha até um iniciozinho em português ali, sabe? Tipo, eles tinham
pequeno corpus, que é bem legal. Então foi bem fácil de estender. E agora a única coisa que a gente fez foi estender agora pra Fátima, né? E fazer, é que nem eu comento em algumas partes do que eu tava comentando antes, ali que a gente escreveu ali, que tudo depende do projeto que tu tem. Então, assim, não existe uma fórmula de chatterbot. Tem que ver o que dá match com o teu projeto. Por exemplo, às vezes tu pode ter um projeto que um if else resolve o problema total, assim, por exemplo, pra comprar uma pizza pro WhatsApp. Aí tem aquele primeiro robô do WhatsApp que surgiu que era pra comprar pizza. É um exemplo de chatbot e é bem simples e é com if else, então funciona muito bem. Pra nós, o que a gente tem feito é adaptar os métodos que eles usam no chatterbot e dar a cara da Fátima, baseado nas funções baseado nos problemas que a Fátima vai enfrentar de conversa, até tipo qualquer tipo de conversa, para que ela não se torne a Thay. Para quem não sabe o que é a Thay, dá uma pesquisada da Microsoft, que aprendeu tudo que não era tão interessante em um dia e virou, tipo, deu super errado, basicamente. É o que a gente tem feito, então, tipo, a gente pega a base de outros robôs que a gente viu que também fazem esse tipo de análise de conversa e tem adaptado pra Fátima. A gente tem visto o que é melhor pra ela e tem botado um pessoal pra treinar e é isso aí, espero que tenha feito sentido. Fez sim. É porque, assim, quando eu estudei processamento de linguagem natural, que foi na época do TCC, ou seja, faz um tempinho, eu usei NLTK, né? E NLTK é uma bazuca, tipo, ele é bem poderoso, ele tem muita coisa, ele tem vários corpos e é bem complexo, não é uma coisa muito mais tão trivial assim, apesar do NLTK ter um livro, tipo, aberto e online pra todo mundo usar de exemplo. Mas eu não entendo, por exemplo, qual que é a diferença principal do chatbot pro NLTK, no sentido, tipo assim, a não ser a estruturação, né? Que, por exemplo, o NLTK você teria que programar toda a estruturação e o chatterbot não, é isso? Não, então, o chatterbot, ele facilita todas essas comunicações de mensagem e resposta. Então, ele facilita tudo que... Ele tem basicamente quase todas as funções do NLTK adaptadas para um chatterbot, para conversas de chat. Só que ele facilita tudo ao ponto de tu conseguir só, tipo, enviar a tua mensagem, tentar bater com o que tu tem treinado e manda bala. Tipo, e já tem resposta. E já vem com ele já calcula a precisão pra ti, já vê, tipo, quão similar as frases são. Então, tipo, vale bastante a pena. Tipo, ele é com base... Acho que tudo isso em Python, por exemplo, usa o NLTK como base, só que assim, o NLTK é gigantesco, né? Então tem uma ferramenta que te ajuda a fazer esse intermeio de solução pro meu problema. E o NLTK puro é muito bom, assim. E esse é o papel do chatterbot, ele é esse intermediário. Eu tava vendo também com o pessoal que tava fazendo chatbot, tem usado muito o Daisy. Vocês já ouviram falar? É uma alternativa ao NLTK em Python também. E tem um modelo para português já. Como é que é o nome? Spacy, é SPACY. Pois é, eu já ouvi falar dessa biblioteca, mas eu nunca usei, porque eu sempre tenho usado o chatterbot, porque eles têm, tipo, melhorado bastante conforme o tempo passa, então eu meio que fiquei na minha zoninha de conforto, mas eu aceito ouvir sobre o Spacy, sei lá. Eu fiz um postzinho, assim, só pra eu brincar com a biblioteca e ver o que ela tinha, e ela é bem simples, bem intuitiva, eu gostei bastante. O que você testou? Eu testei coisas bem simples, tipo lematização e verificar se aquela palavra em específico era um verbo ou era uma outra coisa. Claro que eu não lembro essas coisas que eu fiz agora, tem no post. Sim, vale a pena colocar. Eu não tenho nem experiência com NLP, então foi só uma brincadeira. Eu queria saber se vocês, assim, eu tenho visto muito falarem de NLP, que é o processamento natural de linguagem, e o NLU, que é o de entendimento, né? Não sei se vocês estão fazendo isso no Fátima, ou se você consegue explicar pra gente aí um pouquinho sobre isso. NLP, Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural, foi a área que eu decidi trabalhar quando eu estava na faculdade, porque eu fiquei muito interessada, inclusive, quando vocês falaram sobre a Elisa ali na pré-conversa, eu fiquei tipo, nossa, foi a pré-Elisa que eu fiz, tipo, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fiz a cadeira de NLP.
Então, tipo, eu tenho uma história muito engraçada com ela, depois eu conto. Mas NLP é processamento de linguagem natural. A área da computação que busca técnicas de como uma máquina pode compreender a linguagem humana. Talvez não indo tanto pro sentido de, por exemplo, que nem o Space AI, ele encontra verbos, pronomes, mas mais para um sentido de conversa mesmo. Claro que a gente tem que usar como base a estrutura do português, obviamente. E quanto mais estrutura de português ele tiver de análise, melhor. Mas no sentido de conversa mesmo, a gente tem ido pra Fátima, assim, tipo, com base de conversa, entendimento, essa parte da porcentagem de acurácia. Então, esse é o que a gente tem abordado mais. Vocês lá estão usando lá no modelo lá do aprendizado, vocês chegam a usar, eu vi assim muito pouco, né, sobre NLP, eu só cheguei mais ou menos vendo aquela parte assim, que a gente pode fazer a tokenização de uma palavra ou de duas, né, ao mesmo tempo, que aí quando tokeniza duas palavras já pega mais uma relação. E aí nessa parte assim, o que vocês estão usando lá? Vocês estão indo alguma coisa mais simples? Estão pegando alguma coisa mais interessante, mais complexa? O que está dando mais certo lá pro chatbot, para o chatbot especificamente? Né? Então, a gente, não é que a abordagem seja mais simples, mas a gente está usando estruturas bem específicas para cada parte de conversa. Por exemplo, como checagem de fatos tem muito a ver com links, tem muito a ver com assuntos, a gente tem se preparado com base de conversa. É isso que a Thay tem coordenado. Ela coordena toda essa parte de bolar pré-conversas que possam existir, com um início de como essa conversa pode começar. E a partir disso, a gente começa a treinar a partir de perguntas e respostas mesmo. Então, a gente armazena a porcentagem tipo, de similaridade entre a pergunta feita e a resposta que a gente deu, a resposta que a gente dá. Por exemplo, se uma pessoa manda um link de uma notícia e essa notícia está na nossa base de dados, a gente já tem uma resposta boa para ela. Mas se não tiver, a gente tenta encontrar que tenha a maior taxa de similaridade por palavra-chave, assim. Então, tipo, não existe... Não é que não seja complexo, mas é que essa parte é toda coberta pelo Chatterbot. Ele faz toda essa parte de fazer o intermeio e a gente só cria funções específicas porque a gente precisa. São adapters, né, que a gente chama. Ah, show de bola, muito massa. Eu tenho visto muita gente falando sobre chatbots e muita gente falando que chatbot é o novo app, né? Todo mundo agora quer um chatbot, mesmo sem saber se precisa de um chatbot. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que o uso indiscriminado de apps facilitou isso? Ou porque conversar é uma coisa natural do ser humano, então chatbot é um caminho natural? O que vocês acham, assim? Por que chatbot tem sido uma tendência aí? Eu vou dar minha primeira opinião, porque eu adoro falar sobre isso. Para mim, programação em geral é uma solução de um problema. Então, independente do código que tu faz, tu tá solucionando um problema de alguém. E o chatbot, ele vem como uma ferramenta de solução de comunicação. Por exemplo, se tu tem um chatbot que está 24 horas disponível, se, por exemplo, uma loja que vende roupa fecha às 6 da tarde, ele consegue resolver o problema do consumidor que está comprando algo às 3 da manhã. Então, para mim, o uso do chatbot, ele depende muito do uso que está sendo feito com ele. Tipo, depende muito do projeto que tu tem. Depende muito tipo, ele vem para solucionar problemas de comunicação que a gente tenha. Então, tipo, ele é mais para facilitar essa interligação de, tipo, entre o consumidor do projeto e o pessoal do projeto por si mesmo. Às vezes pode ser que seja desnecessário, mas às vezes é uma solução de um problema bem simples. Então, tipo, talvez ir para esse lado de chatbot para tudo seja um modo mais fácil de conseguir fazer com que o usuário consiga facilmente as informações que ele quer, ou consiga, tipo, entender como funciona um projeto ou alguma coisa. E tem também uma coisa muito legal, que vocês comentaram do Nerdologia ali, que eu achei muito interessante, eu anotei até pra mim quando eu tava assistindo, que a evolução da computação é bem interessante. A gente foi de terminal de comando, né, linha de comando, para interface gráfica, para página web e agora para comandos de voz. Então, tipo, talvez seja a forma mais natural que exista, assim, tipo... Ou talvez, não, a gente vai ter que descobrir, né, que é muito na base do teste.
Vocês, Gustavo, Jéssica, tem alguma opinião sobre isso? Eu tenho, eu acho que a coisa mais fantástica que a gente tem hoje são os ajudantes virtuais, né? Por exemplo, Siri, Alexa e afim, que você dá comando de voz e ele, tipo, sei lá, compra uma pizza, ou marca uma consulta, ou, sei lá, faz alguma coisa sem maiores dificuldades, você não tem que digitar nada, você conversa com um aplicativo, que é um chatbot, não deixa de ser um chatbot, e ele te responde alguma coisa, né? Até perguntar, tipo, qual a temperatura de hoje, qual que é a previsão do tempo. Então, pra mim, isso é uma das coisas mais fantásticas. Um dos melhores exemplos de chatbot que eu já vi hoje é o Poupinha, que eu não sei se vocês sabem, mas o Poupa Tempo tem um chatbot. Então você consegue agendar coisas no Poupa Tempo no chat. E foi uma das melhores coisas que tinha, porque, tipo, achar informação dentro do site do Poupa Tempo é meio chatoso. E, assim, quando eu vi, eu não lembro quem foi a pessoa que estava apresentando o caso do Poupinha num evento que eu fui. E falando assim que eles tiveram muito mais sucesso em conseguir agendar coisas pelo chatbot, numa caixinha de texto no site, do que as pessoas acessando o site normalmente. E foi ótimo pra eles, assim, sabe? A população adotou muito bem o chatbot. E era uma ferramenta relativamente simples. Que era meio naquele caso, feita a Ana falou, uma estrutura feita o if-else já resolve e tudo mais. Então, identificar palavras-chave dentro do texto, por exemplo, identidade. Aí ele sabe que você vai ter que falar alguma coisa com relação a documento, e aí te leva para esse lado do site e tudo mais. E o que eu acho mais legal também é que, tipo, o chatbot consegue direcionar o usuário para alguma parte do site, dependendo das perguntas, né? Isso que eu acho mais interessante. Por exemplo, se você quer agendar o horário para tirar uma versão nova do RG ou da carteira de identidade de motorista, ou sei lá o que for, você consegue, dependendo do que você pergunta, ele já consegue te direcionar para a área de agendamento, porque hoje é agendado e tal. Então, eu gosto muito de chatbots, eu acho super legal. Mesmo que seja só pra, tipo, escolhe uma das opções abaixo e me dá um número. Eu já acho isso massa. Agora, o chatbot que eu mais me irrita é aquele quando você liga pra operadora do telefone, você quer falar com um ser humano, e aí fica aquela vozinha do telefone. Tá, entendi. Só um minuto. E aí faz um barulho de teclado. Eu falo assim, gente, não finge que é um ser humano, né? Eu sei que é um robô. Eu prefiro falar com um robô sabendo que é um robô, tá ligado? E pra mim é, tipo assim, a gente vê muito o uso de chatbots e processamento de linguagem natural, tipo, no nosso dia a dia já. E às vezes a gente não se toca, né? Às vezes a gente para pra pensar porque a gente sabe, putz, aqui tem um processamento de linguagem e tal. Ele pegou a voz, transcreveu e entendeu o que essa voz queria dizer. E aí eu fico assim, nossa, cada dia mais recente. Eu mal posso esperar pela época que a gente vai chegar, tipo, aquele filme Her, sabe? Que é uma voz de um robô, é um robô personalizado para o seu uso, para poder fazer coisas de computador. Eu acho isso fantástico. Eu tô louca pra que chegue esse momento. Cara, eu perguntei porque recentemente teve um tutorial sobre chatbots aqui na Python Sul e o menino, ele deu um exemplo que eu morri, assim, era tipo um chatbot do Dória, acho que era do Dória, e aí foi alguma coisa assim, tipo, o chatbot perguntava como se fosse o Dória, assim, o que você acha que a gente pode fazer pra melhorar a cidade? E a pessoa não, eu vi esse aí, não era do Dória, não, era de outro político aí. É de outro mas político. Perdão. Bom, desculpa, um político fez um chatbot e aí perguntou assim, o que a gente pode fazer pra melhorar a cidade? Tipo, uma coisa assim. E aí a pessoa respondeu lavagem de dinheiro. E aí o chatbot respondeu assim, nossa, que ideia ótima, eu não tinha pensado nisso. Tipo, uma coisa assim, sabe? Aí, enfim, é um caso bem, bem complicado, porque o robô, ele tá preparado pra falar qualquer coisa, mas qualquer coisa pode ser, tipo, qualquer coisa mesmo. E por isso que eu falei disso. Pois é, isso é uma coisa que a gente toma cuidado na Fátima, assim, tipo, a gente tem palavras-chave bem, tipo, em assuntos, milhares de assuntos. Isso é a parte boa de ter uma equipe de jornalismo por trás, porque eles sabem as pautas, eles sabem o que acontece, eles sabem dividir toda essa parte de base de corpos com os assuntos que estão rolando, sabe? Tipo, e é exatamente o que eu tava comentando, tipo, tu usar o teu o conhecimento do robô pra dar a resposta que seja mais match com o que tu tá buscando, tipo, com a tua resposta e tal. Não responder qualquer coisa. No caso, responder a mesma coisa sempre, né? Tipo assim, ótima ideia. Você já imagina que você vai estar respondendo só o pessoal que vai estar usando bem, né? Aí tem que fazer todo um trabalho pros trolls, né? Que vão entrar pra zoar o negócio, né? Não, eu ia até comentar que esses casos são bons pra te aprender já, né? O que acontece quando tu deixa um robô rodando. Então, tipo, é todo sobre aprendizado. Exatamente. E vocês viram
mais recentemente aquele caso lá do Google, que eles mostraram o chatbot que estão criando que liga pra você, marca restaurante, e com voz mesmo? Vocês viram esse? Vocês não viram, não? Ou é tipo assim, eles teve um evento do Google agora, recentemente, e aí eles apresentaram esse novo produto deles que eles estão lançando, e aí, tipo, basicamente, você fala assim, ó, tipo, liga pra mim lá no restaurante X e faz uma reserva pras 8, aí ele vai, liga no restaurante, e aí, tipo, fala com a pessoa assim, opa, tudo bom? A pessoa, oi, tudo bem? Vocês têm que ver depois, vou colocar um link, a gente coloca o link no site, é uma parada incrível. E aí, tipo, eles falaram que por enquanto eles não vão lançar, né, pra gerals, mas o que eles vão começar a usar, que não sei se vocês já viram no Maps, quando você entra lá, vai procurar o horário, e aí, tipo assim, sempre que é feriado, ele nunca sabe falar o horário, ele fala, o feriado pode alterar os horários aqui e tal. E aí, a primeira coisa que eles vão fazer, que eles disseram, pra até treinar o negócio, ver se tá funcionando bem, é colocar o bot deles pra ligar pros restaurantes pra descobrir qual vai ser o horário nos feriados. Se vai fechar, se vai estar aberto, se vai abrir um tempo menor antes de liberar pra todo mundo em geral, né? E aí eles vão ter uma ideia boa de se vai estar funcionando bem o suficiente. Mas aí daqui a pouco a gente já tá chegando nesse nível aí lá do filme lá, do Her, que você vai falar, liga pra mim, resolve minha vida aí e tal. E aí eu vi muita gente zoando também no Facebook falando, quero ver um que cancela a net. E aí, velho, pior que depois eu vi uma propaganda no Facebook, eu não conferi, saber se era verdade, se era brincadeira, mas aí disseram que já criaram um que cancela a net pra você, que liga lá, você fica ouvindo a pessoa e tipo, eu queria cancelar a net. E aí, poxa, me ajuda aí, eu tô querendo cancelar e tal, não sei o que, ela tem umas coisas assim, muito engraçado. Nossa, que coisa meio Westworld, né? Tipo, robôs. E aí vem a pergunta, né? Quão longe a gente tá de passar lá no teste de Turing? O que vocês acham? Acho que não tá longe não, hein? Esse do Google eu acho que passou pra algumas pessoas, que eu acho que ele pelo menos na demo que eles fizeram, algumas pessoas que ele ligou, eu acho que não perceberam que tá falando com o robô, não. Eu acho que tá mais perto do que a gente imagina. Esse exemplo da Google, parece que teve gente que fez o teste e não sabia que tava falando com o robô. Exatamente o que o Gustavo falou. E aí foi a maior comoção na internet por causa disso. É aquela coisa, né? Tecnologia, ela evolui muito rápido, mas não tão rápido quanto a gente gostaria. E rápido o suficiente para assustar a gente, às vezes. E grandes empresas feito o Google da vida, que trabalham com isso, tem projetos de processamento de imagem, de linguagem, por aí vai, IBM, grandes gigantes da tecnologia por aí. Eles estão trabalhando nisso há muito tempo. E eles têm muita coisa que eles não divulgam ainda, tá ligado? Então eu imagino que a gente tá mais perto do que a gente... pra mim a gente tá mais perto do que a gente imagina pra chegar nesse momento do teste de Turing passando e tudo mais. Quem sabe a gente dá uma introduzida sobre o que é o teste de Turing, que a gente só falou o que é. Boa. Bom, eu vou tentar explicar, assim. O teste de Turing, ele foi proposto pelo pai da computação, um dos pais da computação, né, o Alan Turing, e a ideia é que era para ver o momento em que a máquina ia conseguir enganar um ser humano de que ela não é máquina. Então, basicamente, você tem uma pessoa que é a pessoa que vai, vamos dizer, o juiz, que vai dizer quem que é um ser humano e quem que é uma máquina, e você tem atrás de uma cortina ou através de um texto, né, você tem uma máquina e um ser humano. A máquina tenta enganar o juiz, né, dizendo que ela não é máquina. E o ser humano, ele tem que dizer só a verdade. E o juiz tem que dizer qual que é a máquina, qual que é o ser humano. E aí, então, essa seria a forma que o Turing propôs de verificar quando que uma máquina... Não é necessariamente inteligência, né, mas esse seria um momento em que a máquina ela é tão inteligente, ela é inteligente o suficiente para enganar um ser humano. Né? Acho que é isso, se alguém tiver mais alguma coisa pra colocar. É bem isso mesmo, assim, é num teste cego, ou seja, você não sabe quem tá do outro lado, você fazer perguntas e interagir com essa entidade do outro lado, que pode ser uma pessoa ou um computador, e no final da conversa você vira e falar assim, então, você tava falando com uma pessoa ou você tava falando com um robô? E as pessoas não saberem responder, tipo, virar e falar assim, pra mim é uma pessoa. E aí quando uma máquina, uma inteligência, um programa, um software conseguir se passar por uma pessoa de uma forma, tipo, mostrar a inteligência, né, que é o que caracteriza ser humano, essa máquina passou no teste de Turing, entendeu? O que acontece às vezes, pra uma pessoa, aquele software pode passar pro teste de Turing. Aquela pessoa pode não saber que aquilo é um software de verdade e achar que é um computador. Pra outras pessoas, pode ser que não. Então, como é que você valida o teste de Turing? Você tem que testar numa população muito grande pra ver lá e falar com certeza que aquela máquina, tipo, passou no teste de Turing, entendeu? Tipo, hoje a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Cada um tem uma experiência diferente com o uso de uma máquina. Eu vou ter uma experiência diferente de alguém que não trabalha com tecnologia, por exemplo.
exemplo. Só nisso aí você já tira. Então, precisa testar exaustivamente, e aí entra aquela história, né? Gigantes da tecnologia vão ter mais facilidade de testar esse tipo de coisas, porque eles vão ter mais acesso a mais pessoas para poder fazer o mesmo tipo de teste, entendeu? Então, tudo isso requer muita coisa, né? Não só a máquina demonstrar a capacidade de se comportar como ser humano, mas também a gente ter teste o suficiente para virar e falar assim, realmente essa máquina passou no teste de Turing. E assim, Turing era um cara fantástico, né? Ele imaginou que coisas absurdas e, tipo, não conseguiu fazer e tudo mais por causa da época e falta de tecnologia, aquela coisa, né? Anda muito rápido, mas não tão rápido quanto a gente quer. Até agora, a gente tem suspeitas que máquinas passam no teste, mas não chega no finalmente, não, com certeza essa máquina passou no teste. Só uma curiosidade, o teste de Turing também é chamado de o jogo da imitação, né? Isso. E o nome é um filme que fala sobre Alan Turing e que não fala sobre o teste de Turing no filme, que dá o nome do filme. Então, só uma curiosidade aí pra quem assistiu o jogo da imitação. Tá, bom, a Jéssica falou superficialmente da Siri, da Alexa, né, que são, acho que hoje os maiores exemplos de chatbot para casa, talvez, para o celular, para os nossos assistentes pessoais. Enfim, eu particularmente acho um pouco assustador, assim. Eu não sei se eu gostaria de ter uma máquina me escutando em casa, porque... Não sei, eu acho um pouco assustador isso. Mas quais vocês acham que são as próximas tendências aí de assistentes pessoais inusitados? Cara, eu curto pra a ideia de ter um robô que me ajuda nas tarefas de casa, porque geralmente eu tenho muita coisa para fazer e eu sempre esqueço. Por exemplo, atualmente o meu gerenciador de tarefas é a janela que eu escrevo com caneta que tá para apagar. Então, tipo, seria ótimo para mim abrir uma espécie de holograma na minha frente com todas as tarefas do dia, assim. Seria ótimo. Então, tipo, eu sou super a favor de ter alguém que, tipo, te dê esse help. E eu não sei, eu não consigo funcionar com telefone, sabe? Tipo, eu tento colocar minhas tarefas no celular, mas não rola, sabe? Então, acho que pra mim seria, tipo, bem interessante ter essa solução que, tipo, converse comigo de manhã cedo enquanto eu tomo um café, sabe? Eu acho que falta um pouco popularização. Ainda querendo ou não, os assistentes pessoais, tipo Alexa e aquele outro que eu não lembro qual que é o nome, que são as maquininhas com alto-falante que você dá instruções. Google Home, isso, que é a bolinha lá. Enfim, eu acho que o que falta é popularização. Hoje é muito caro ter um negócio daquele. Só pessoas relativamente ricas têm aquele negócio em casa. Então, enquanto isso não for algo que, vou ali comprar um pra botar no quarto, vou ali comprar um pra botar na sala, a gente ainda vai ter uma barreira muito grande de acesso, né? Tipo, hoje eu viro e falo pro meu telefone, tá configurado. Se ele tiver com a tela ligada, eu falo OK Google, em tese ele vai ouvir o OK Google e vai, tipo, esperar eu dar um comando pra ele. Mas isso não é o ideal. Inclusive tá aparecendo aqui, ó. Ele identificou a minha voz e identificou a chamada e vai fazer uma pesquisa no Google pra mim. Mas no caso do Alexa e do Google Home, o que falta mesmo é popularizar isso. No momento que isso for popular, a ponto de, vou comprar no supermercado porque o meu, sei lá, falhou, quebrou, o que for, eu acho que aí a gente vai ter diminuído a barreira bastante. Porque muito dessa tecnologia ainda é, de certa forma, experimental, porque ela precisa de muito ajuste ainda, e ela vai aprendendo à medida que vai sendo usada, e a falta de, tipo, mais pessoas usando impede ela de melhorar mais rápido. Então, tipo, na hora que todo mundo tiver, vai ser massa. Por exemplo, uma das maiores dificuldades desses aparelhos é que eles não entendem sotaque, ou não entendem um certo tipo de voz, e aí isso falha, e aí, pra poder resolver isso, só pessoas com sotaques específicos e diferentes usando pra poder melhorar a usabilidade, não tem, tipo, pra onde correr. Então, pra mim, o próximo passo é ser uma coisa mais popular, pra depois a gente começar a brincar de coisas tipo Her da vida. Então, eu tava pensando justamente nisso, porque a gente tem a gente até falou no episódio sobre ética, sobre o problema do Google com as imagens dos gorilas, e preconceitos que a gente já embute nos nossos algoritmos, que muitas vezes a gente não percebe. Pessoas que estão fazendo os algoritmos não percebem que seus algoritmos, eles estão cheios de preconceito, né? Eu tenho um pouco de medo, assim, da tecnologia ainda tá muito crua, e
causar uma coisa tipo o escândalo dos gorilas do Google e isso acabar sendo um tiro no pé, sabe? Porque quantas pessoas, eu não sei, eu consigo imaginar, tipo, uma senhorinha tentando brigar com o negócio e eu particularmente acho que a gente ainda tá... Eu tenho um pouco de medo, assim, da consequência de você colocar isso em todas as suas casas. Mas, de fato, é uma coisa fantástica você poder, tipo, falar, ok, marca uma consulta no meu médico semana que vem, porque eu tô precisando. Isso é bem legal. Mas eu acho, de novo, eu sou meio chata. Eu acho que é um pouco assustador, assim, você ter alguma coisa que controla toda a sua vida e tem acesso às coisas todas que você tem. Ainda mais depois do escândalo recente do Facebook. Tipo, pra que esses dados vão ser usados, né? Então, eu não sei. Eu tenho um pouco de pé atrás. Eu gosto da ideia de você poder facilitar e poder ser bem atendido, independente do horário, independente se tem uma pessoa lá ou não. Mas eu fico um pouco pé atrás, assim, das reais consequências disso e dos dados que isso vão ter, né? Porque uma coisa é você entrar numa plataforma e ter que escrever um texto ou colocar uma foto, que é um ato muito mais difícil do que você falar com um aparelho, sabe? É muito intuitivo você conversar com um aparelho e você nem se tocar de que, na verdade, a sua fala está sendo dado, né? Tá gerando dado para alguma empresa. Então, não sei, assim, eu tenho um pouco de receio com isso. Eu gosto muito de falar quando as pessoas comentam sobre isso, mas a solução para isso é ter diversidade no time. Então, tipo, a minha grande solução para esses problemas, tipo, que acontecem, tipo, é que eles vão acontecer de uma certa forma ou outra, mas quanto mais diversidade tu tiver num time, tipo, de pessoas, de gênero, de tudo que tu pode imaginar, a tendência é que diminua esse viés de que vai dar tudo errado. Então, tipo, pra mim, sim, pode acontecer de, tipo, é ruim ter alguém controlando a tua vida, mas cada vez mais, tipo, por exemplo, a gente em Serenata tem o time super interdisciplinar. E a gente tem isso exatamente para evitar que tenha um viés no que a gente faz. A grande solução para resolver esses problemas de viés, né? É tu ter um time o mais diverso possível. E não só de tecnologia, de, tipo, áreas diferentes que consigam ter análises diferentes pro mesmo problema que está sendo abordado. Então, é bizarro, é completamente bizarro ter alguém controlando a tua vida, mas ao mesmo tempo, tipo, existem formas de contornar esses problemas. Tipo, só tem que ter várias pessoas tentando solucionar o mesmo problema, já que o problema é gigante, né? Tu não pode confiar, tipo, em 5 pessoas pra resolver o problema do mundo, né? Ana, por exemplo, essa última parte que a Letícia estava falando, né? Que tudo entra como dados ali, o que a gente está conversando e tudo mais, tudo que a gente conta ali pro chatbot. E no caso mesmo até do projeto que você está trabalhando, né? O quão problemático você acha isso, assim? Tipo, vocês chegam a entrar lá e, assim, ainda não tá live, né? O chatbot, correto? Vocês ainda não liberaram, né? Pro pessoal usar, mais ou menos. A gente tá testando ainda. Testando com a equipe interna, Isso, perfeito. Aí, assim, tipo, o pessoal vai falar as coisas pra vocês. Aí, digamos, chegou uma pessoa lá, começa a falar, sei lá, coisa pessoal da vida dela, passa o RG, sei lá, passa coisas assim, mesmo que não tenha nada a ver com nada, né? Assim, aquela pessoa que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E aí, assim, aí cai no problema da Letícia, né? Tudo que a gente tá falando tá entrando lá. Como é que você acha isso? Você acha que o que a gente fala pode ter esse problema? Você acha que a gente acaba entregando muito dado? Ou você acha que realmente nas aplicações chatbot, os dados que pega mesmo só sobre conversação, mesmo sobre a relação entre as palavras e não exatamente sobre, sei lá, a sua vida? Pra mim, eu sempre falo que essa resposta depende. Depende do projeto, depende da empresa, depende do que está sendo coletado, depende da forma que é coletado. Por exemplo, as aplicações que eu trabalhei de chatbot, a gente só coleta as mensagens, na maioria das vezes a gente nem salva o usuário, por exemplo. É mais pela conversação mesmo e por essa porcentagem de resposta boa, ou tipo, se eu salvo isso ou não, né? Então, depende muito da aplicação que tu tá trabalhando. Tipo, eu não tenho como dizer que o dado coletado é de uma forma ou de outra, porque existem milhares de aplicações e todas elas, tipo, se comportam de maneiras diferentes, né? Então, tipo, pra mim é muito complicado responder essa pergunta com precisão completa, tipo, sim ou não.
Tem um vídeo. Existe uma conferência de hackers que acontece aí, acho que nos Estados Unidos, se não me engano. E esse vídeo tá no YouTube em inglês, eu acho que a gente vai colocar no post também. Que é o cara que foi nesse evento pra mostrar como as pessoas hackeiam outras pessoas. E aí ele foi hackeado de mais de uma forma. E aí, uma das coisas que eles mostram é como, por exemplo, pegar informações suas por conversa pra poder usar isso pra resolver, por exemplo, acessar a tua conta no banco, acessar a tua conta da operadora de telefone, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que a maior questão dessa coisa do chatbots guardar as mensagens é, tipo, a ética de quem tá usando aqueles dados, tá ligado? Então, tipo, é muito difícil falar disso, tipo assim, sim ou não, nesse sentido, feito a Ana falou. Tipo, não dá pra falar assim, tipo, cada caso é um caso, e aí, tipo, existem pessoas que querem usar os poderes para o mal, e existem pessoas que querem usar os poderes para o bem, e tem toda a questão de vulnerabilidade de dados e, tipo, pessoas serem hackers também querendo usar isso para outros motivos escusos e por aí vai, entendeu? Tipo, com essas soluções novas acontecendo e com mais dados sendo armazenados, novas perguntas de proteção dos dados pessoais vão acontecendo e tudo mais. Então, tipo, é muito complexo pensar que, assim, nossa, vai ser usado pro bem, vai ser usado pro mal, ou, tipo, tá captando tudo mesmo. Tem bot, capta tudo mesmo, e aí? Faz o quê? É que a única coisa que eu ia comentar, seguindo o que a Temporal falou, é que, tipo, não tem como cobrir todos os edge cases, porque é tudo muito novo, e a tecnologia tá crescendo muito rápido. Então, tipo, querendo ou não, a gente em 20 anos foi de linha de comando pra comando por voz, sabe? Isso é muito pouco, isso é muito rápido. Não tem como tu cobrir todos os edge cases e ter certeza que as pessoas vão usar isso pro bem ou pro mal, sabe? Então, não existe uma fórmula ainda. Uma fórmula que diga, tipo, não, se tu usar esse chatbot dessa forma assim, ele vai ser usado pro bem. Senão ele é usado, tipo, pra outra coisa. É muito difícil de ter certeza no que fala, assim. Até por isso mesmo que a gente nem sabe o que dá para fazer ainda com essas coisas, né, que as empresas acabam pegando toda a informação crua mesmo, né, então assim, você falou, vocês não pegam o usuário, mas, poxa, com certeza, se eu fosse criar um chatbot para minha empresa, eu coletaria o máximo de informações, né. O grande problema de coletar informação bruta, né, é que depois você pode tirar todo tipo de informação lá, né, então assim, realmente, se a Alexa tá lá na sua casa com o microfone ligado toda hora, até que teve um escândalo, se eu não me engano, vou procurar o link depois, que tava falando que ela tava realmente com, acho que foi até por isso que a Letícia falou, que tava com o microfone ligado todo o tempo, coletando tudo que você tava falando, mesmo que não fosse com ela, né, e assim, se você tem essa informação bruta guardada lá no servidor, uma hora pode chegar uma pessoa lá e falar, vamos fazer uma aplicação nova aqui, eu quero descobrir a vida pessoal das pessoas para vender melhor para elas e tal, e ele vai lá, pega aquela informação bruta, consegue tratar aquilo tudo lá e tirar realmente, digamos assim, a aplicação do mal aí a partir disso, né, e aí, talvez, será que no futuro a gente vai ter uma ideia do que dá pra fazer, o que não dá, e aí rola até de fazer como é que chama? Quando você pega uma pessoa, uma empresa externa pra vir conferir pra você, pra dar um ok, como é que chama isso? Auditoria, obrigado. Dá um selo até uma auditoria de tipo assim, não, realmente, essa aqui, o pessoal aqui tem o selo de qualidade de que eles só coletam as informações nem do usuário, só coleta de precisão, entendeu? Não guarda o resto. A minha opinião sobre isso é, por exemplo, que nem até um tempo atrás, até acho que 5, eu não sei se foram 5 ou 6 anos atrás, era muito difícil ter site encriptado. E hoje em dia foi criado o Let's Encrypt, que faz tudo, tipo, de forma gratuita e consegue resolver o teu problema. Então, possivelmente, sim, talvez tome mais tempo, talvez. Mas em algum momento a gente vai conseguir cobrir isso, sabe? Só que ainda não chegou a esse momento, sabe? Porque é tudo, que nem eu falei, tipo, é tudo muito novo, tá tudo evoluindo muito rápido. Então, tipo, ainda tem um tempo pra fazer toda a adaptação necessária pra que as coisas se tornem seguras ou não. Tipo, é tudo muito cru. É tudo muito, sei lá, a internet é algo muito novo, sabe? Tá, talvez não tão novo, mas a maneira que tá evoluindo é muito rápida. Todo dia muda. Esse negócio que você falou é muito engraçado, porque nós, como cientistas de dados ou cientistas de dados wannabe, nós queremos mais dados para poder analisar, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do que está sendo feito com os nossos dados, né? Então, eu achei engraçado, eu lembrei disso agora. Essa semana, 12 funcionários do Google se demitiram por conta de um convênio do Google com o Pentágono, né? Então, mostra cada vez mais a importância da gente se responsabilizar pelas coisas também, né? Pelas coisas que estão sendo
sendo feitos nas nossas empresas, nos nossos projetos. Bom, eu queria puxar um assunto que a Ana falou, que tem uma história muito engraçada, e eu queria saber, você falou da Elisa, para quem não sabe, a Elisa acho que é considerado o primeiro chatbot do mundo, então, Ana, se você puder falar um pouquinho mais sobre a Elisa e sobre a sua história, porque agora eu fiquei curiosa e eu preciso saber. A minha história com a Elisa foi que quando eu tava fazendo a cadeira de linguagem, de processamento de linguagem, eu tava no 3º semestre da faculdade, eu não sabia muito bem de computação, tipo, eu recém tava entrando no curso e, tipo, eu não tinha altos backgrounds, assim, sobre tudo que podia ser feito. E o primeiro pequeno projeto que a gente teve nessa cadeira foi fazer uma pequena Elisa, que, tipo, tivesse uma conversação. E eu lembro que eu tive que... O trabalho era... Eu não me lembro se era individual ou se era em grupo, mas eu lembro que eu acabei fazendo todo o trabalho, tipo, muito rápido, porque eu achei demais a ideia de interagir com o usuário. E eu tenho o código até hoje, assim. Foi, tipo, um programinha que eu fiz e, basicamente, construir aquela pequena Elisa. Quando tu não tem noção de computação e tu vê ela conversando com outra pessoa, tipo, foi tão emocionante pra mim que eu gosto de NLP até hoje, sabe? Tipo, é a minha área de computação, porque aconteceu uma coisa pequena quando eu tava, tipo, no início da faculdade. Então, essa é a minha história com a Elisa, assim. Tipo, eu me interesso pela área muito porque eu tive uma entrada nessa área muito legal, assim, tipo, foi muito interessante pra mim fazer aquilo naquela época, e é o que me mantém na área até hoje, assim, tipo, é poder ver uma interação massa, que tu consiga ir além da computação como linha de código, mas também como uma solução de um problema. A Elisa já tinha NLP? Eu achei que era só Não. Assim, coisas assim. A Elisa era uma coisa muito simples, tanto que foi tipo o primeiro projeto de aula. Tipo, era uma basezinha de conversas e ela só respondia o que ela já tinha, tipo, no meu caso eu fiz uma solução que lia um TXT ainda na época, que eu não sabia que existia tipo outros formatos e tal. Então ela lia um TXT e tinha tracinhos com um tracinho para pergunta, né? E 2 tracinhos para possíveis respostas. Então ela lia aquele scriptzinho e tentava responder com algo que tivesse. Tipo, eu armazenava tudo em memória, eu não sabia nem o que era banco de dados na época. E a Elisa, original, né, da faculdade de Massachusetts, ela era assim, tipo, ela tinha um pequeno corpus e ela ia respondendo perguntas assim, tipo, de forma meio vaga, mas isso mantinha as pessoas porque as pessoas buscavam, tipo, explicar o que estava acontecendo com elas. Então, essa abordagem da Elisa já foi muito interessante na época, assim, pra manter as pessoas conversando, pra entender como ela funciona de verdade. Boa parte das pessoas que interagiam com ela saíam da conversa, tipo, se sentindo muito, não muito melhor, mas se sentindo, tipo, nossa, foi agradável fazer isso, sabe? Tipo, então, é uma coisa que foi muito pequeno e que foi, tipo, uma resposta muito interessante, assim. Então, tipo, pra mim que tava no terceiro semestre da faculdade, foi, tipo, super mágico eu poder fazer um programa que vai, tipo, responder perguntas baseadas numa conversa que eu já escrevi, sabe? Tipo, foi mega incrível meu primeiro contato com NLP, com chatbots, assim. Então, essa é a minha história com a Elisa. Acho que a primeira vez que eu vi a Elisa foi quando eu tava fazendo a cadeira de inteligência artificial. A gente tinha aula de Prolog, e aí uma das primeiras aulas, assim, o professor mostrou alguns chatbots que a gente podia interagir. Ele falou assim, olha, vocês vão poder fazer esse tipo de inteligência aqui, tá vendo que legal? E aí a cadeira de inteligência artificial começou com a Elisa. A gente, tipo, tinha uma versão online dela, uma coisa assim, de uma versão alternativa, e aí a gente ficou conversando um tempo lá na web com o robozinho, foi super da hora também. Elisa, tipo, mora no coração de todo mundo, eu acho. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. É sempre uma tristeza quando chega esse momento. Queria agradecer muito a Ana por ter participado aqui com a gente para falar desse tema que é tão interessante e contar um pouco da sua experiência com a Fátima, né? E acho que é isso. Mais alguma coisa aí para falar, pessoal? Ana, muito obrigada. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Muito obrigada a vocês. Yay! Yeah! E a gente espera você no próximo episódio, tá bom? Você fica aí o convite. Yes! Aconteceu! Adoro fazer essas coisas. Está buscando algo para conversar. Então é isso aí. Então tá bom. Tchau, pessoal. Até o próximo Pizza. Tchau. Beijos. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em @pizzadedados para mais novidades quentinhas. Tchau!